Deixa eu trazer uma outra informação, inclusive. Jair Bolsonaro se reuniu com os deputados e senadores da oposição nesta segunda-feira. Trouxemos há pouco, inclusive, aquele vídeo. E após o encontro, os parlamentares anunciaram as prioridades do grupo com a volta das atividades legislativas em agosto. O foco seria a anistia aos presos do dia 8 de janeiro e a proposta de emenda à Constituição do fim do foro privilegiado. Além disso, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, ele anunciou a formação de 3 subcomissões que vão trabalhar estratégias de comunicação ainda durante o recesso parlamentar. A produção separou um trecho, inclusive, da manifestação do deputado. Vamos acompanhar. Nós criamos hoje 3 comissões de trabalho que vão trabalhar hoje, amanhã, todo o recesso se houver necessidade. Quais são essas comissões? Uma comissão que vai alinhar entre todos os parlamentares da oposição a nossa comunicação. Comissão essa que será liderada pelo deputado Gustavo Gayer. Nós teremos uma segunda comissão que vai trabalhar mobilizações internas na Câmara e no Senado para que as nossas pautas finalmente sejam respeitadas por ambos os presidentes das casas e que a gente possa votar. Esta comissão será organizada e liderada pelo deputado Cabo Gilberto. A última comissão é uma comissão de mobilização nacional. Esta comissão, porque nós vamos dar voz ao presidente Bolsonaro. Tudo isso, essas decisões de censura ao presidente, é pensando que ele vai ficar isolado e sem voz. A partir de agora, nós teremos estratégias de comunicação e daremos voz ao presidente Bolsonaro mais do que nunca. Sóstenes Cavalcante anunciando a formação de comissões ou subcomissões durante o recesso parlamentar. Chamar o Acácio Miranda para trazer um pouco a percepção dele desse movimento que deve ganhar corpo. 3 subcomissões, uma vai trabalhar a questão da comunicação, uma comunicação integrada entre todos os integrantes da oposição, e aí uma outra para trabalhar a mobilização para que as pautas da oposição sejam respeitadas, e uma outra que ele chamou de comissão para organizar uma mobilização nacional para dar voz a Jair Bolsonaro, para não deixá-lo isolado. Então, 3 subcomissões que vão trabalhar esses 3 aspectos, esses 3 eixos principais destacados por Sóstenes Cavalcante. O que você achou, Acácio? Tende a funcionar ou são aquelas reuniões que servem para marcar a segunda reunião? Há um trecho de um poema que diz: do tombo um passo de dança. Eu acho que a oposição vê nessa uma oportunidade de reaglutinação, uma oportunidade de reorganização para que eles possam exaltar o seu líder máximo e eles possam principalmente se unir em torno de pautas comuns. Porque a verdade seja dita, independentemente deste processo, independentemente destas restrições, Bolsonaro já não disputaria as eleições de 2026. Contudo, ele ainda é a grande liderança da direita no Brasil. E ele é, neste momento, a única pessoa capaz de unir a direita olhando para 2026. Então, a partir do momento que há pessoas trabalhando para que ele continue protagonista, para que ele continue sendo ouvido, é uma forma de união e uma forma de coesão. Essa coesão é imediata para que ele seja defendido, mas ela principalmente é uma coesão que pode ecoar efeitos nas eleições de 2026. Então, acho que se mantida essa atuação através destas comissões ou através de qualquer outra forma, a oposição estará assumindo uma posição e estará assumindo um papel de protagonismo e de exaltação do seu principal líder. Então, não acho que é uma reunião para chamar outra reunião. Eu acho que é uma reunião que trará frutos eleitorais em 2026. Pois é, a produção acaba de me confirmar, Jair Bolsonaro amanhã,
às 10 horas da manhã, na Comissão de Assuntos Exteriores da Câmara, hein? Vamos aguardar mais confirmações e detalhes a respeito dessa agenda do ex-presidente. Você, Beraldo, quando a gente fala das articulações e a maneira como a oposição deve se organizar na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional, também contando com o apoio dos senadores, o Acácio fala com propriedade, naturalmente tem toda a razão, Jair Bolsonaro é o grande nome da direita. Mas assim, uma vez inelegível e com o passar das semanas, os partidos começam a se atentar para a necessidade de determinarem quais serão as estratégias para 2026. Todos os partidos de centro-direita e de direita vão aguardar as diretrizes de Jair Bolsonaro? Talvez não. De que maneira a oposição deve se organizar a partir desse anúncio de Sóstenes Cavalcante? Renato, eu confesso que senti falta de uma comissão específica para atuar junto aos senadores, porque este embate com o Supremo Tribunal Federal se resolve no Senado. Não adianta simplesmente ficar fazendo aí declarações estridentes, não adianta se operar nos Estados Unidos junto ao governo norte-americano, sendo que cabe ao Senado Federal, onde Jair Bolsonaro, em 2022, elegeu inúmeros candidatos para o Senado, e esses senadores não fazem absolutamente nada de concreto, a não ser resmungar. Quer dizer, a ação, por mais que sejam 15, 20 senadores, não temos a maioria, mas o barulho, a obstrução, a confusão, isso tudo está ao alcance deles. Cadê o astronauta de São Paulo? Cadê o senador Jorge Seif? Cadê o Tereza Cristina? Cadê Magno Malta? Ficar só dando declaração em rede social não adianta. Tem que colocar. Cada um tem que colocar o seu na reta e ter coragem de enfrentar e provocar as discussões que não acontecem no Brasil. O Supremo Tribunal Federal toma uma medida contra o líder político deles e eles ficam na rede social, ficam se alterando em entrevistas. Ora, exerçam o papel de senador. E aí a bancada da oposição na Câmara devia se organizar para isso, para pressionar. O PL tem um desafio enorme. O PL apostou todas as fichas na figura de Jair Bolsonaro como um motor capaz de permitir a eleição de um número extremamente expressivo de deputados, ou reeleição. Só que, com Bolsonaro não só não participando da eleição, mas Bolsonaro impedido de fazer campanha com uma iminente prisão ao fim desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, a vida do PL não será fácil, não. E eles vão ficar nesse esforço de manter a temperatura alta por mais 18 meses até as eleições do ano que vem. Mas isso é um desafio grande, porque uma coisa é estar com tornozeleira, mas ainda participando de eventos na Câmara, ainda circulando por aí. É muito diferente daquela figura política que não poderá participar de eleições, fazer comício, gravar vídeos, dar apoio efetivo aos seus candidatos. Isso é um desafio enorme para o PL, mas me parece que a oposição só foca em manter essa chama, mas atuar de forma aguerrida para resolver o problema no Senado Federal, isso eu não vejo ninguém fazer. Agora, Dávila, quando a gente observa um bloco tão importante quanto o da direita ou dos conservadores se dedicando à formação dessas subcomissões para alinhar estratégias de comunicação, de mobilização e uma outra específica para dar voz ao ex-presidente Jair Bolsonaro, para não deixá-lo isolado, naturalmente que esse trabalho vai tirar espaço de outras pautas que a oposição pretendia trabalhar, né? O que eu quero dizer com isso é que o dia tem 24 horas, né? Os parlamentares têm suas demandas. Quando eles se dedicam a determinada pauta, eles deixam outra de lado. Não corremos o risco de observar uma agenda congelada em alguns aspectos, em algumas pautas que eram importantes e prioritárias? Com certeza, Caniato. E ao ouvi-lo,
Eu me lembrava do querido e saudoso Roberto Campos, que diz que no Brasil a gente não aprendeu a relação entre causa e efeito, né? E a oposição não aprendeu essa relação entre causa e efeito. É óbvio que eles olham para Bolsonaro, o problema é qual é a causa que está levando a este grau de arbitrariedade, a este grau de desmando do Estado brasileiro, a esse grau de clientelismo, corporativismo que vem destruindo a política brasileira. Este é o problema. O que a oposição deveria estar fazendo é aproveitando esses episódios para empurrar a verdadeira pauta que o Brasil precisa avançar. O Beraldo bem lembrou, no Senado, a pauta que nós precisamos avançar é como o Supremo Tribunal Federal volta a ser uma corte constitucional. Esta é a pauta para resolver a causa de um problema. Na Câmara, vamos acelerar a reforma administrativa, vamos acelerar a aprovação do voto distrital, vamos acelerar as medidas estruturantes para acabar com essa baderna do Estado brasileiro. Vamos passar um projeto para ter orçamento aberto no Brasil, transparente, e acabar com essa baderna dessas emendas parlamentares, que a gente está falando que se gasta mais de 50 bilhões de reais do orçamento em emenda clientelista para ficar regando reduto eleitoral, feudo eleitoral, e não para servir os interesses do país. Onde é que está o plano de país? Onde é que está a retomada das obras de infraestrutura? Esses são os reais problemas. E a gente não escuta uma palavra sobre os reais problemas. Nós só escutamos essa coisa da perfumaria, o personalismo. Vamos parar com o personalismo da política. Vamos tratar dos reais problemas do Brasil. O Brasil, Canhato, o FMI acabou de publicar um estudo. Nos últimos 45 anos, nós caímos 40 posições em PPP, no poder per capita da população brasileira, no purchasing power, que chama parity, né? Então, não é possível. A gente caiu 40 posições e a gente está aqui pensando, como é que vai ser a nossa comissão de comunicação para dar mais voz ao presidente Bolsonaro? Pelo amor de Deus, gente. Como é que a gente está ficando mais pobre? O Brasil está perdendo posição em relação a todos os países emergentes. E a gente está aqui discutindo a perfumaria em vez dos problemas estruturantes que estão nos empobrecendo, que estão destruindo a oportunidade econômica, que estão matando os nossos empreendedores com a taxa de juros mais alta do mundo e com o maior número de inadimplência. Então, vamos tratar dos reais problemas, vamos aproveitar esses momentos para colocar as reformas que o Brasil precisa fazer para avançar, para abrir economia, para gerar negócio, para apoiar os empreendedores, para ter um governo que não seja tão antimercado e caça gente de sucesso. É isso que a gente precisa tratar com seriedade. A gente não trata, Canhato, dessas pautas. Então é isso aí, mais 3 comissões de assuntos absolutamente irrelevantes para tratar as questões fundamentais do Estado brasileiro. Olha lá o ranking do FMI, 40 posições nós perdemos nos últimos 45 anos. Por causa disso, porque a gente vai varrendo para debaixo do tapete as reformas e elas nunca saem do papel. Enquanto isso, avança a pobreza, a desigualdade e o populismo. Zé, quero chamar... Olha lá, o Beraldo bateu palmas para a fala do Dávila. Quer arrematar então, Beraldo? Vai lá. Não, o Dávila está corretíssimo. A gente tem esse hábito, terrível hábito no Brasil, de gastar tempo e energia para coisas que são supérfluas e não atacar o efeito de todos os problemas que nós temos. A gente precisa se despir desse mero interesse, dessa política mesquinha, que só está preocupado com o resultado de curto prazo para poder apresentar nas eleições e angariar votos, e ter gente comprometida com o futuro do Brasil. Se nós não virarmos essa página, se nós não dermos esse passo, a democracia brasileira jamais se consolidará.